Ser, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com esta frase de Allan Kardec, nós iniciamos mais um Estudando o Espiritismo. Né, Sr. José Alves? É isso aí, vamos lá. Vamos hoje, a partir da questão de número 21 de O Livro dos Espíritos, falando sobre o tema Espírito e Matéria. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, então pergunta aos espíritos superiores o seguinte, nessa questão de número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou ela foi criada por ele em determinado momento? Bom, os espíritos, então, diante dessa pergunta que foi feita por Kardec, responderam o seguinte, olha, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um minuto sequer? Ou seja, Deus será que ficou em algum momento ocioso, Sr. José Alves? Mas a pergunta, se a matéria já existia antes de Deus. Se ela existisse antes de Deus, então quem criou a matéria? Exato. Então, Já teríamos um problema. se quem criou a matéria, criou Deus. Isso. Então Deus não é Deus. Quer dizer, ele é a causa primária de todas as coisas. Nós já estudamos isso. E a matéria, então, já é a secundária. Se ele é a causa primária, já passa a ser um segundo. É uma discussão entre nós que quem somos nós para dizer exatamente. Mas segundo a teoria e o entendimento, é claro que foi Deus que criou. Exato. E é interessante quando a gente passa a estudar o Livro dos Espíritos justamente por causa disso. Porque, olha, a primeira frase dos Espíritos respondem a Allan Kardec é que só Deus o sabe. Existem determinadas coisas que nós não damos conta de. Não está ao nosso alcance. Exato. Já falamos sobre isso em outros momentos. Mas ele dá uma dica, olha, se Deus é amor, se Deus é caridade, já imaginou em algum momento Deus, por exemplo, ficar ocioso? Ele trabalha dentro dos primórdios do tempo que nós conseguimos ter noção. O próprio Jesus disse, né? O Pai até hoje trabalha. E eu também. Exatamente. Bom, questão de número 22. Pergunta então a Allan Kardec. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Foi um questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos. Eles então responderam o seguinte aqui no Livro dos Espíritos. Olha, do vosso ponto de vista, do nosso ponto de vista, né, os espíritos dizendo, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Porque nós ainda não conseguimos captar pelos nossos sentidos. São coisas imperceptíveis que para nós talvez nem existem, são elementos importantíssimos na evolução. Nós vamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber uma forma, uma matéria sutil, é o próprio perispírito. Que a doutrina espírita vai colocar para a gente mais à frente, que ele é composto de uma matéria da qual nós ainda não temos a sabedoria, o conhecimento ainda. Exato. Mas existem estudos hoje, existem cientistas trabalhando, por exemplo, por um viés que até há pouco tempo atrás não se pensava, que é a própria a questão da física quântica, que que vai levar a novos descobrimentos científicos e que vão aproximar muito a questão da ciência com a doutrina espírita, lembrando que o espiritismo ele está fixado num triângulo que corresponde à filosofia, à religião e à parte científica, a parte da ciência. Com certeza. Então tá aí, ó. Allan Kardec, então, ainda nessa questão de número 22, ele não ficou muito satisfeito não, né? E aí perguntou para os espíritos, dentro da questão de número 22, ele abriu um item lá e colocou como um item número A, a letra A, perguntando, olha, que definição podeis dar da matéria? Então ele quis saber a definição da matéria do ponto de vista dos espíritos. Aí os espíritos responderam o seguinte, olha, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E aí Kardec comenta, olha, deste ponto de vista, podeis dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito.
Nós somos, em essência, espíritos. Hoje, utilizando da matéria, do nosso corpo físico, para estar aqui presente, né, seu José? Existem milhares de tipos de matéria. Referente à pergunta anterior, a matéria física, né? A matéria orgânica, inorgânica, existe uma série, mas aí está se falando da matéria física. Exatamente, essa matéria que a gente consegue, né, pegar, ver, mas a gente acaba tendo então como uma definição que os espíritos dão para Allan Kardec sobre matéria, que é algo que prende o espírito. Gente, é por isso que nós para nos aperfeiçoarmos, precisamos vestir esse corpo de carne. Infelizmente é assim, porque a gente não aprendeu a seguir o caminho direitinho. Não é. Deus criou todos nós, inclusive os anjos, né, simples e ignorantes. Seria injusto, se ele é bom e justo, seria injusto ele criar anjos sem passar por nenhuma dor e criar os ignorantes, os pequenos. E se ele criasse só anjos, eles não valorizariam, então, as dificuldades. Se nós não conhecêssemos a luz, não saberíamos o que seriam as trevas e vice-versa, não é? Exatamente. Então ele criou todos iguais, agora mostrou o caminho vão. Para isso ele julgou que precisava da matéria. Cada um é o construtor do seu, faz a sua construção evolutiva. Então a matéria é um instrumento do qual o nosso espírito utiliza para galgar um trabalho de evolução, de aperfeiçoamento. Como eu disse agora mesmo, nós temos uma ideia de matéria que nós não conseguimos identificar, que é o perispírito, que molda o nosso corpo físico, que abriga o nosso espírito em essência. Então, quando a gente fala que é importante estudar a doutrina espírita, principalmente as obras básicas, é porque a partir delas, né, nós conseguimos ter compreensão daquilo que nos circunda, daquilo que está ao nosso lado, para a gente poder avaliar e entender tudo que se passa com a gente. Então, aqui no Livro dos Espíritos, composto de 1018 ou 1019 questões, a gente vai descobrindo isso, né, essa resposta que os Espíritos nos dão. A questão de número 23 a gente vai fazer um outro programa, porque ela vai dar também uma boa discussão. Tá chegando ao final aí, Fábio? Estamos chegando, né? Ó, gente, não deixe de assistir Dimensão Espírita, só clicar aí do lado, né? Exatamente. E logo também nós vamos ter uma rádio, como é que é? Dá notícia aí do telespectador. Estamos trabalhando para ter uma rádio espírita também pela internet, mas a gente vai primeiro fazer os testes, aí depois a gente traz a informação para vocês. Então é isso aí. Bom, Kardec nos diz que é preciso nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Até a próxima.